Meus queridos amigos, boa noite. Dois avisos importantíssimos. Por favor, quando nós colocamos essa música, é para dar sinal de espiritualidade que a nossa semana, que a noite da nossa semana espírita vai começar. E para todos que estão presentes, sabe o que é presente nessa música? A solicitação do silêncio. Para que se prepare o ambiente, a fim de que as nossas emanações de pensamento cheguem até ao lugar que nós estamos mentalizando, ou seja, o mundo espiritual, para pedir um amparo e a proteção da espiritualidade. Claro que nem todo mundo sabe disso. Então, nós estamos avisando. Esse foi o primeiro aviso que eu tinha que dar e espero contar com a colaboração de todos. Olha aí, segundo, um pedido espetacular. Quem for atravessar de lá para cá e daqui para lá, passe por lá. Porque o nosso querido Alberto está prestando serviço ao Centro Espírita Lucas, grandiosíssimo. Desde o domingo que ele filma e está colocando no YouTube. Não é? Então, vocês viram bem. Quando é que passa aqui pela frente, o que acontece? Atrapalha. Então a gente já. Né? E fica tudo sob controle, fica tudo direitinho. E o terceiro. A terceira comunicação triste. A nossa palestrante, Nádia Matos, e muita gente que é fã, ela acabou de mandar uma mensagem aí para a nossa irmã Cristina, tem que manter contato com ela, que não poderá vir no sábado, quem está de Covid. Ela está providenciando alguém para ver se manda no lugar dela. Eu tenho duas opções. Se ela não puder contactar com o Janilo e Janilo não puder vir, o que vai acontecer? A gente faz o trabalho aqui, ou encerra na sexta-feira, ou então nós podemos fazer aqui, como encerramento, com perguntas e respostas sobre todos os assuntos que foram dados aqui. Mas vamos fazer um esforço muito grande para que alguém venha de Salvador para aqui no sábado fazer o encerramento da semana espírita, tá ok? Vocês vejam uma coisa também que está ligada à educação de tudo, deixa eu ver para vocês aqui, porque eu digo para o pessoal, eu digo sempre que eu posso pagar, eu posso responder pelos meus excessos, mas nunca por omissão. Que o espírito mais covarde que pode acontecer, em todos os sentidos falando, é o espírito que se omite, onde ele deveria pelo menos se posicionar por essa situação. Isso aqui o Brasil inteiro já leu, que eu mandei. Né? O Brasil inteiro já leu. O título é Respeito, Ordem e Disciplina. Nada contra quem faz qualquer tipo de escolha. Somos livres nas nossas escolhas, todavia responsáveis por suas consequências. É preciso respeito às leis e ao nosso Brasil através dos seus símbolos. Na condição de maçom do rito brasileiro, imitador de eremita, grau 33, tenho o dever cívico e moral para dizer: se os detratores do nosso hino são ignorantes,
que procurem uma professora ou se instruam com alguém que tem melhor instrução. Se os detratores são desequilibrados mentais, que procurem um psicólogo. Se os detratores forem esquizofrênicos ou psicopatas, procure urgentemente um psiquiatra. Procure a Lei 5.700 de 1981, que trata dos símbolos nacionais, onde se vive com ordem, disciplina e respeito, cabe todo mundo. JCRL, José Carlos Chavinho, MI, que ele foi instalado, lá no 33 para depois de voltar para toda, mas não interessa a ninguém. Não tenho saído. Por que eu estou olhando isso aqui? Porque tem tudo a ver com o tema da nossa Semana Espírita. O que chama gueto? Agrupamento de pessoas por meio de identidade de criação. Enfim, essa nomenclatura atual. Quem quiser mudar uma linguagem neutra, porque é uma aberração contra a própria língua portuguesa, porque são tão estúpidos e ignorantes que não sabem a origem da língua portuguesa, não conhecem nada. E aí botam um pobre coitada, é por isso que são grandes equívocos. Amanhã estarão sofrendo pelo achismo e pelo equívoco. Aí botam um pobre coitado para cantar o hino nacional, mudando completamente para com linguagem de gênero. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É preciso ter coragem. Sabe o que é isso? Se alguns espíritas não falam, é porque não conhecem as mensagens dos espíritos superiores que já viveram no Brasil. Procure ler a mensagem psicográfica do nosso querido Marechal Deodoro da Fonseca, de Getúlio Vargas, de Tiradentes. E se não quiser ir mais além, vamos ler o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Somente isso. Para que desperte realmente o sentimento de brasilidade. Não é possível que nos países mais democráticos do mundo você tenha orgulho, o galo de ostentar sua bandeira como símbolo nacional. Aqui alguém queima, pisa e ninguém diz nada. Mas isso mesmo. Precisamos rezar muito pelo nosso país, porque o nosso país está caminhando para um país ou uma aldeia sem lei. Porque infelizmente hoje, vocês vão desculpar, mas é fato, a bandidagem está ocupando maior espaço do que os homens de bem. Não estou falando aqui de nenhum partido, nenhum político. Estou falando da condição social para o nosso país. Vocês sabem quantos incêndios criminosos só em São Paulo? É preciso despertar, porque fazemos parte do Brasil. Nós somos responsáveis também pela regeneração do planeta através do nosso querido país do Brasil. Então, meus irmãos, é preciso que a gente assuma a nossa responsabilidade como cristão e como brasileiro. Quando tem uma dor, ai, Nossa Senhora Aparecida Protetora do Brasil, ela é pergunta: o que você tem feito pelo Brasil? Ai, meu Jesus, me ajude. O que é que você tem feito pelo Brasil? Se foi Jesus que entregou a bandeira de Deus, Cristo e caridade de Ismael para tomar conta desse país. Procure ler o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e o outro livro, Brasil Mais Além, para que vocês vejam o planejamento da espiritualidade para alguns fatos políticos do nosso país. Porque nada está à toa. Agora, é preciso também que se diga que Deus, com os seus missionários respeitam as nossas escolhas.
Quem escolher bem, passará para a prova de expiação. Quem não escolher, ficará aqui. Certo? Então agora, bota aí a musiquinha Guia de Luz, para eu me relembrar outra vez, porque quando a gente fala dessas. Lembra, Carlos? Meu Deus, Santo Amaro. Que história bonita de Santo Amaro. Que história bonita de Santo Amaro. Bezerra de Menezes foi vereador e foi deputado. Diz que a política é a arte. E o bem que fazer é a arte de fazer o bem comum. Querido e amado Mestre Jesus, aqui estamos lutando. Vou citar até um trecho da oração católica. Aqui estamos lutando nesse vale de lágrimas para não chorar amanhã. Por isso, Jesus, te pedimos, derrama sobre essa Assembleia as tuas bênçãos de amor e paz de Deus. Que nosso irmão Jacó, nosso irmão Lucas, essa prenda de espíritos maravilhosos estejam conosco nessa nossa quarta noite da 18ª Semana Espírita. Hoje, para abrir os nossos trabalhos, teremos a apresentação da turma do ERG de segunda-feira. Gosta assim. Emmanuel afirma: as escolas podem instruir, mas só a família pode educar. A universidade pode fazer o cidadão, o lar pode edificar o homem. Valorize a família. Vem, vamos embora. Esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora. Esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Ânimo, trabalhadores, tomai os vossos arados e das vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles a cisânia, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho, o amor, lhe fará produzir frutos de caridade. Amor, caridade, serviço sempre. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
de Ângela, a educação será um recurso vigoroso que oferece valiosos bens, por enquanto adormecido no íntimo das criaturas. Atendemos para os bens espirituais. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vivamos Jesus, o Cristo. Como vocês podem observar, essa é uma turma que está iniciando no Hélio, mas já entraram no Espírito, na doutrina Espírita e do Evangelho. Bom, meus queridos irmãos, hoje para todos nós é uma noite de festa. Uma noite de festa porque estamos nas vésperas de uma data altamente comemorativa, alusiva ao nosso querido irmão Bezerra de Menezes. Hoje é uma noite de festa, porque o nosso irmão Antônio Carlos vem nos brindar com suas palavras, para homenagear um espírito que fez uma visita ou foi convidado para ir ao centro espírita e absorver os ensinamentos da doutrina espírita. Não tinha um bate-papo nosso, uma doutrina, um seminário, ou alguma coisa que eu falasse, que ela não tivesse um caderno anotando tudo. Eu dizia que ela era a nossa escriba, talvez trazendo reminiscências de vidas passadas. E ela fez por merecer, porque ninguém acha nada de graça. Hoje, essa irmã que eu me refiro, ela é coordenadora de uma região representando a Federação Espírita do Estado da Bahia, é o Conselho Regional Federativo 2. Essa irmã é dedicada, devotada, é também a nossa querida tesoureira do Centro Espírita Irmão Lucas, que hoje completa mais um ano. Hoje ela está fazendo 35 anos. É a nossa irmã Cristina, que no final nós vamos dar um abraço dela. Então, bem, nosso querido lugar aqui na sala de palmas para a Cristina. Agora, irmãos, vamos nos aquecer com o calor das luzes do conhecimento, da sabedoria e do amor que o nosso santo amarense Antônio Carlos trará para todos nós a partir de agora. Antônio Carlos, o microfone é seu. Pessoal, boa noite. Boa noite. Muita paz e as bênçãos de Deus e que o amor do Cristo estejam sempre a nos envolver.
Eu não vou ser repetitivo, porque serei sempre dizer que um prazer enorme estar aqui com vocês, principalmente nesse trabalho primoroso que é essa jornada espírita de Santo Amaro. Vocês, na abnegação constante, conseguem promover esse evento com determinação, com disciplina, com brilho e com muito amor. Isso nos deixa otimista e com a certeza de que a semeadura está sendo feita. E quem semeia colhe. A semeadura é livre, mas a colheita será obrigatória. E essa 18ª Semana Espírita, ela traz, né, uma característica marcante. Hoje, por eu estar aqui, é muita honra estar participando das vibrações mentais de tanta harmonia em prol de nossa irmã querida Cristina. Eu já reiterei as minhas felicitações para ela e continuo reiterando, rogando ao Cristo, aos bons, amados, bons espíritos, que a ilumine sempre e que lhe proporcione sempre o bálsamo do equilíbrio, do discernimento que está tão raro nos momentos atuais e com muita lucidez para conduzir a tarefa que lhe é confiada. Meus parabéns, Feliz. Por outro lado, essa jornada espírita, ela tem esse significado também profundo, né? Quando nós hoje falamos aqui, aliás, essa jornada é sobre educação, e existe como referência melhor, principalmente para nós santamarenses, né? Eu costumo por aí afora, fico às vezes intrigado quando eu sou procedente das pradarias do berço da civilização. Incomoda. Incomoda, né? E eu nesse Santo Amaro da Purificação, eu digo, não é assim não. Eu digo, precisamos saber as razões de estarmos reencarnando naquela terra amada. Não é à toa. Tem um sentido, tem uma razão. E daqui saírem espíritos memoráveis. Aqui está. Amélia Rodrigues, parâmetro, exemplo de educadora, quando hoje nós estamos ouvindo, né? Linguagem neutra, como é que a Amélia não deve ficar lá do outro lado? Hoje, no seu patamar de espírito, ela diz, oh, meu Deus, tem de misericórdia desses alunos rebeldes. Deve estar assim, entendeu? Porque nós olhamos com tanta dedicação a questão do desenvolvimento da criatura humana, quando temos a doutrina espírita como referência, como parâmetro, para encontrar o que está por aí afora, é lamentável. Por isso que eu trago nessa gravura aqui, onde tem um título, né, do nosso tema de hoje, a educação do Evangelho na promoção do ser. Esta gravura que é muito significativa ao contexto. Quem precisa de educação é aquele que é guiado, correto? E quando nós conseguimos associar a educação com o Evangelho, nos dá os horizontes mais promissores, as novas luzes do caminho da vida. É um raiar de um novo dia. E a jornada, ela vai
ser de modo contínuo, sempre eficiente. Mas, para se falar de educação e o Evangelho na promoção do ser, eu trago também para vocês uma advertência. E aí está a nossa advertência. Atenção, atenção, atenção e atenção mesmo, né, pessoal? Quando nós estamos trazendo esses slides para este trabalho, eu poderia subir aqui à tribuna e discorrer a minha linha de pensamento e de raciocínio dentro de um processo discursivo, estabelecendo analogias e concluir. Mas, com o compromisso que a doutrina espírita nos mostra, o compromisso de olhar para a vida, não procurando aquilo que a vida possa nos oferecer, mas aquilo que nós precisamos estar perguntando sempre: o que é que eu estou oferecendo para a vida? E isso requer responsabilidade. E nesses momentos atuais de tanta conturbação que a humanidade enfrenta, nós estamos vendo a criatura humana se desgastando. E é exatamente essa atenção que eu trago. Quando nós estamos observando a pobreza de discernimento, que é exatamente isso aqui. Os slides que nós apresentamos num trabalho como esse, não é para ser lido, mas é para ser refletido e ser feita a introspecção que nós necessitamos, pessoal. Porque eu poderia, eu volto a dizer, chega aqui e discorrer tranquilo, mas eu faço questão, olha, de partilhar com vocês aquilo que eu consigo enxergar e que outros enxerguem mais ampliado do que eu. Então, a pobreza de discernimento, o que é pobreza de discernimento? É a ausência, né? É a ineficiência de poder se fazer uma conjectura digna, ordeira, disciplinada, edificante. Isso é a pobreza, é a falta de discernimento. Fulano não tem discernimento, que é que fulano não tem coerência naquilo que faz, naquilo que vê, naquilo que se pronuncia. Então, essa pobreza de discernimento, olha o que nos leva. Envolve a criatura humana a tal ponto que tem sido isso marcante em nossas vidas, quando nós estamos alimentando a banalidade. A banalidade é alimentada exatamente por conta disso. Banalidade. Nós estamos sendo sempre banais com as nossas atitudes. Estamos banalizando a vida de um modo geral. Estamos banalizando os valores de um modo geral. Estamos banalizando tudo, porque nos falta o discernimento. Nos falta buscar em nós o precioso. E nós vamos ver que ninguém é ruim, ninguém é mau, ninguém palmilha pelos caminhos tortuosos, porque quer. Porque quer. Mas sim, por exemplo, por acomodações. E nós, olha, então estamos vendo essa banalidade como valores importantes. Olha o que nós acabamos de falar aqui. Todos, né? Um dia cheguei no centro espírita, numa determinada instituição, e o companheiro que abriu o trabalho virou para a assembleia: boa noite a todos e a todas. Eu digo, eu aprendi todos dentro da linguagem como comum a criatura humana. Entendeu?
Quando ele chegou a minha parte, eu saudei a todos. Ele ficou me olhando. Talvez não dei bolas. Não dei bolas. Porque nós estamos exatamente banalizando tudo. A título de que estamos valorizando o quê? O nada. Nós estamos perdendo os nossos valores reais, que são os valores da dignidade, que são os valores de olhar o próximo como irmão em caminhada, os valores de saber que a minha dor hoje é a dor do próximo, a dor do próximo hoje é a minha dor amanhã e vice-versa. Nós estamos ouvindo no momento atual uma banalização de coisas sérias. Vocês já pararam para observar o índice de agressão às mulheres como tem se proliferado? Minha gente, e ninguém para interrogar por que deveria estar recuando. Com tanta ação, com tanto isso, com tanto aquilo. Observamos? E por que está aumentando? Porque em vez de se estar educando as criaturas, estão proliferando a propaganda diversa de uma situação transitória e banal. Que essa coisa respeite a mulher, respeite a mulher, respeite a mulher. E em vez de nós estarmos nessa propaganda solta, sem eficiência, nós precisamos descer as raias da educação e mostrar como é que se respeita a mulher, o homem, quem quer que seja. Nessa sociedade, vivendo a banalidade, se estabeleceu o princípio de quê? Dos direitos. Por que nós não ensinamos e exercitamos o princípio dos deveres? Quando nós vamos buscar quais são os nossos deveres, está implícito os nossos direitos, sabiam? Mas ninguém olha assim. Quais são os meus deveres? Os meus deveres é esse. Implícito estão os meus direitos. É assim. Mas nós falamos que primeiro os direitos. Por isso, a coisa se desorganiza. Fica a via de uma mão só. E torna-se essa propaganda nefasta que está aí. Tudo hoje é preconceito. Até onde nós vamos chegar? Tudo! E nós precisamos, antes de tudo, saber que o preconceito está na proporção direta daquilo que nós desenvolvemos. E esta atenção é exatamente, olha, devido a essa pobreza de discernimento que leva a banalizar os falsos, a banalização dos valores reais e tem provocado o quê? Essa sociedade desequilibrada que nós estamos experimentando. É uma tristeza, pessoal. Prestem bem atenção para isso e façam análise de vocês. Será que nós estamos falando algo que está acontecendo em outro planeta? Ou está aqui ao nosso lado? E requer o quê? A força e a determinação de cada um de nós arregaçar as mangas e pegar na charrua para edificar a boa obra. E o que nós temos visto? Proselitismo puro. Esta atenção, este alerta sobre esta pobreza de discernimento, da banalização dos valores e que leva à problemática de uma sociedade em desajuste, é necessário buscarmos isso aqui. A educação
e o Evangelho na promoção do ser. Fiquem certos, viu? Que nós, olha, aqui, educação, Evangelho na promoção do ser. A educação e o Evangelho, ótimo, mas a educação está aí, Antônio, ótimo, mas a educação sozinha, ela é, sem sombra de dúvida, importante. A educação é esta arte de formar e não um simples método de instruir. Mas ela sozinha, ela está sendo distorcida. Olha o que nós acabamos de falar aqui. Em nome de uma educação, nós estamos vendo isso dentro da academia. A linguagem neutra do que não existe. Estão usando o quê? O nome da educação para implementar as suas desorganizações emocionais, mentais. E o pior, que nós na invigilância que nos é peculiar, embarcamos nessa comitiva desajustada. Então, a educação, ela é importante, muito importante. E quando ela se junta, quando ela se associa ao Evangelho, nós vamos ver que os efeitos são promissores. E é exatamente, olha, isso aqui, o que esse textozinho traz para todos nós. A educação e o Evangelho na promoção do ser traduz a relevância dos recursos. Que a educação, ao se associar ao Evangelho, ela sozinha, ela é ótima, se não fosse a distorção dos homens. Mas ela vai ser muito mais eficiente quando ela se associa com o Evangelho e vai propiciar ao indivíduo, vai propiciar a cada um de nós exatamente isso aqui, olha, uma maior segurança na realização do aprimoramento humano e espiritual. Porque a educação bem conduzida, ela promove o aprimoramento humano, mas ela, juntamente com o Evangelho, vai promover isso de modo mais amplo e acrescentar o contexto espiritual. Porque o Evangelho vai nos falar, vai nos permitir sabermos a extensão de cada um de nós como espíritos imortais. E nós, nesse aprimoramento humano e espiritual, olha, teremos como resultado a promoção do ser. A promoção do ser em toda a sua grandeza. Sabe por quê, pessoal? Segundo a psicologia, ela nos fala que o que caracteriza o ser, né? Tem como característica o ser, ele vai estar caracterizado como um ser racional, um ser vivo e racional. E esse ser vivo e racional, isso é a psicologia que fala. Ela não tem obrigação nenhuma de ir mais adiante do que ela vai, que ela trata exatamente, olha, das leis que regem a questão humana como ser material. Então ela diz que ali está aquele indivíduo. Então quando ela fala que é um ser vivo e racional, e que pode viver a unidade assim como a totalidade ao mesmo tempo enquanto matéria. Olha que coisa. Ela está dizendo o quê? Indivíduos. O ser é indivíduo. O ser é indivíduo. O ser é indivíduo. Então nós precisamos promover
indivíduos. E como é que nós vamos promover? Como é que nós vamos dar a eles essa dimensão fantástica de toda a grandeza? Levando a educação. E a educação é que vai permitir discernimentos ajustados. Não, porque, professor, você não quer também antes, está vendo? Ele quer ser desobsediado. Então, é a educação que vai permitir ao aluno, e que isso está muito sério, hein? Dentro das instituições de ensino, está começando a ocorrer represália a alunos que não palmilham com as discrepâncias que estão aí instituindo. Não tem essa. E é onde nós precisamos ter a unidade familiar, olha, ali unida, para na hora desse momento pegar o seu filho amado e chegar lá. Professor, o senhor está aqui para quê? Para criar ponto de vista com o aluno, porque ele não comunga com a sua linha de pensamento. E hoje, quando eu vejo isso, conhecendo a doutrina espírita, e lá atrás, aí eu digo sempre, viu Zé? Ai meu Deus, que saudade de Nestor Oliveira. Que saudade de Padre Antenor Celino. Mas nós tínhamos o quê? A oportunidade, Chegava o professor Teixeira e dizia assim: Camões tinha as Lusíadas à cabeceira. Pergunta hoje, dentro da escola, ao aluno o que é Camões ter Lusíadas à cabeceira. Pergunta. E ele ia mais adiante. Faça suas reflexões assim. Hoje, você não reflete. O aluno tem que refletir, não. É o que eu estou dizendo. E se você não aceita, saia da sala. Saia. Porque eu estou alinhado a um contexto ideológico. Eu estou a todo custo querendo levar a minha ideia minoritária da ideologia de gênero, querendo subverter a ordem natural. Porque quando nós falamos de ideologia de gênero, está querendo subverter uma ordem natural. Qual é a ordem natural? É a ordem natural biológica. Que até que me prove o contrário, os gametas estão aí, XY, XX. Acabou. Se caso ocorrem mutações entre essas células, vai se tratar de aberração. E não de criaturas condizentes com o livre-arbítrio trabalhando, com discernimento apurado. Vai ter seus limites, vai viver síndromes. É outra história. Mas, se eu for de encontro a isso, querendo impor os meus caprichos ideológicos, que não se sustenta dentro da cadeia natural das leis de Deus, eu estou faltando com o princípio da lealdade. E é o que nós precisamos estar atentos. Então, olha, aqui está a educação associada ao Evangelho, vai nos permitir isso e vai nos trazer a promoção do ser. Esse ser que é um indivíduo, esse ser que é um processo de desenvolvimento humano. Como indivíduo, ele ocorre em ciclos. O desenvolvimento de cada um de nós ocorre em ciclos. Esses ciclos de equilibração, hoje equilibrado, amanhã mais equilibrado ainda, conforme for a minha promoção de vida, conforme for a minha forma de olhar a jornada em que eu me encontro. E essa equilibração progressiva
é passar de um estado menor de equilíbrio para um maior equilíbrio. E esse passar de um estágio para outro é onde nós vamos ver acontecendo essa promoção do ser. Todos nós sofremos, passamos por esse fenômeno. Faz parte da caminhada da vida. E tudo isso é necessário que tenhamos o subsídio da educação, a educação da disciplina, a educação da ordem, a educação do respeito, a educação como arte realmente de formar. E não esse instrumento de instruir para alienar. Existe uma diferença muito grande. Senhores mestres que aqui se encontram presentes. E nós vamos ver que essa promoção do ser é uma caminhada, olha. Vida fora. Ó, portas que se abrem, portas que se fecham, outras se abrem. São ciclos. São as nossas fechaduras. Olha aí. E que a chave está exatamente no bom discernimento de cada um de nós. E a promoção do ser, sendo esse processo de desenvolvimento humano que ocorre em ciclos, ele vai acontecer, olha, no ambiente da inteligência da vida afetiva de cada um de nós. São as nossas individualidades, pessoal. Que Joana de Ângeles nos fala sobre individuação. Não é individualismo não, hein, pessoal? Existe uma diferença muito grande, mas individuação é eu viver como um ser que procuro cada vez mais os meus ajustes para promover a caminhada. Aí, olha, acontece nesse ambiente da vida afetiva, no ambiente das relações sociais. Olha, nós aqui experimentando essa promoção, estamos realizando promoção do ser? Aproveitemos, não percamos essa oportunidade. Bem como, olha, no organismo de um modo geral, tudo isso que ocorre nos traz benefícios ou malefícios. Conforme for o desenvolvimento desses ciclos, se eles são conturbados, se eles são sem discernimento, se eles são sem o equilíbrio de uma arte, como é a educação, fique certo, os malefícios estarão sempre presentes. E tudo isso, pessoal, é um processo que eu chamo sempre processo, como eu botei aqui, processo dependente do mecanismo, ó, família, educação. Família, educação, coisa bonita. Família. O que é que nós hoje estamos tendo como conceito de família? O que é? Um bando que se reuniu e com a força da reprodução sexual está a proliferar filhos a 3x2? Esse é o caos. Sabe por quê? Porque está tudo banalizado. Paternidade e maternidade irresponsável é a consequência da banalização dos valores reais da vida. E aí nós vamos ver as famílias distorcidas, as famílias dessenhoradas, porque falta a referência, olha, dentro dessa família, falta ali a concepção realmente do que é família, para poder lançar mão desta arte monumental que é a educação. Hoje existe uma preocupação muito grande, viu, pessoal? De psicólogos, sociólogos, religiosos, todos novos. Sabe com o quê? Com a onda de violência reinante no seio familiar. Quando nós estamos assistindo aí feminicídio, estamos assistindo aí mortandade
do aborto, tudo. Porque estamos banalizando os valores verdadeiros. E esse processo, dependente do mecanismo de família e educação, nos remete a buscar saber, compreender e entender a responsabilidade sobre a família e a educação. O que é família? Bonitinho, né? Isso aqui na manhã de domingo, sair para passear, pegar uma praia, tomar um sonho de chiton. A família. Minha gente, família é o primeiro grupo social que nós fazemos parte. Ninguém nasce de chocadeira, hein? Ninguém! Precisamos saber desta responsabilidade. Precisamos estar atentos para que os nossos educandos saibam valorizar esta unidade monumental que é o aspecto familiar, que está dessenhorada. Vocês fiquem certos de que exatamente todo o caos social que ele se encontra é exatamente porque agrediram a família. E nós vamos pegar. A família é o primeiro grupo social do qual fazemos parte. Nessa família, nós vamos encontrar o quê? Aqueles que buscam aquele grupo para promover a reconciliação, para promover a quebra das arestas do passado. E tem aqueles que dentro desse grupo vão se buscar pela afeição mútua. São as famílias que se estabelecem pelos laços espirituais. Os anteriores eram pelos laços consanguíneos. Sabe por quê? Foi o desafeto de ontem. Aquele meu irmão de hoje, aquele inimigo que ontem eu gerei, quando eu vi ele pedir o celular. E hoje ele está aqui como meu irmão, me olhando todo crespo, e eu olho ele crespo também. É para isso? Não é não. Quantas aqui de vocês já ouviu alguém dizer assim, não é meu irmão, mas eu não gosto dele? Já ouviu? Por quê? Deus ia permitir que duas pessoas existissem no mesmo ambiente, pelo simples fato de se propor odiar o outro? Parem para pensar isso. Parem, pelo amor de Deus. Se Deus me colocou diante deste irmão, que eu está com o meu irmão, e eu tenho esta diferença marcante, isso me chama a atenção. E aí, quando nós buscamos a imortalidade da alma, nós sabemos das causas. E aí, por que nós estamos juntos? Para desbastar as arestas do mundo. Já tem aqueles que não precisam mais do laço consanguíneo, estão ali como irmãos, mas eles são irmãos muito antes. São afetuosos, são recíprocos, são solidários, são sinceros. Isso é um grupo familiar, hein? É no grupo familiar que nós experimentamos as nossas monumentais experiências. Experimentamos as nossas experiências. Me permitam a redundância? Sabe para quê? Para sairmos fortalecidos na trajetória da caminhada, na promoção do ser que precisamos realizar. E a família, esse grupo, esse primeiro grupo social do qual fazemos parte, é onde nós vamos encontrar ali a oportunidade da educação no seu equilíbrio, como prática social, que visa ao desenvolvimento do ser humano. A educação é para isso, e não para alienações, não para instalar nas pessoas o antagonismo, a briga, a intolerância, o ódio, como nós estamos vendo, sendo disseminado. Eu não torço para o Bahia, porque eu sou Vitória, então é meu inimigo. Para com isso. Eu não comungo com a opinião de Zé Carlos, que é a opinião dele.
Aí eu já elejo Zé Carlos meu inimigo. Ao contrário, Zé, sua opinião ótima, muito boa, dentro do que você compreende, mas eu não compreendo assim, não é chato também, não, porque nós temos o péssimo problema do achismo. Eu acho, eu não acho nada. Eu procuro compreender. E é onde nós vamos ter a lucidez, o equilíbrio, a preponderância de poder saber bem conduzir. E aí, olha, a educação, ela como prática social que visa o desenvolvimento do ser humano, de suas potencialidades, habilidades e competências. Isso é muito amplo. Nós estamos desenvolvendo essa educação? Passamos as nossas reflexões, pessoal. Eu poderia estar trazendo isso aqui tudo para vocês, mas eu estou trazendo, olha, para que vocês leiam, reflitam, analisem parágrafo por parágrafo e façam a introspecção que necessitamos para poder mudar realmente a jornada da vida, promover o ser que existe em nós. Nada disso é meu, não, pessoal. Nada. Eu estou trazendo aquilo que o mundo espiritual está aí nos alertando de modo veemente. A família e a educação é onde o indivíduo vai ter ali o desenvolvimento através do ensino e aprendizagem. Isso é a lei da vida. A vida nos ensina e cabe a cada um de nós aprendermos, hein? Porque se não aprendermos, se não aprendermos, corremos o risco não de ficarmos neófitos, mas do castigo da caderneta ser grande. Que castigo? Deus castiga, Antônio. Deus não castiga ninguém, viu, pessoal? Deus não castiga ninguém, vocês vão ver, já. Mas é nós que imprimimos em nós mesmos os sentimentos mais adversos. E uma das grandes preocupações da criatura humana é não ter o sentimento de culpa, viu? Porque quando esse sentimento bate, é o caos. A família e a educação, olha, outra advertência aqui importante, olha. E vocês, cada um de vocês vão repetir isso aqui, olha. A família tem sido a primeira instituição social a sofrer ataques e abalos da busca desordenada pelos valores materialistas. Vocês já pararam para refletir o que a massificação das emissoras de TV sobre ideologia de gênero, sobre preconceito racial? Eu vi um canal de TV, minha gente, está na hora da música da mulher negra. Isso não é preconceito, não é? Velado. Mas disse não, emancipando a mulher. Eu digo, meu Deus, por que nós não ensinamos com o princípio da boa educação a questão de ser respeitada o princípio da raça, credo e nacionalidade? É tão simples. Aí eu fico, porque a mulher negra, mentira, manipulação desse grupo que começa a ser alienado. Eu ouvi isso de uma professora de uma universidade, porque eu faço parte, né, Antônio Carlos, do movimento das mulheres negras. Eu digo, bom, pode. Nossa, minha irmã, como sua, como de qualquer um. Como qualquer um. Agora, eu não admito. Sabe o quê? Essa massificação mulher negra, está começando a discriminar, está começando a estabelecer uma casta, mulher branca e mulher negra. Isso eu acho crime. Porque não chega, todos nós somos iguais diante de Deus. Todos, já dizia o Cristo. Por que não chega a dizer assim, você está falando, o branco, que o negro é emprestado? Vamos medir o
da hemácia sanguínea dele e a sua? E ver qual é a diferença? Nenhuma. Aí virar para ele e dizer assim: você se lembra quando você teve uma situação crítica e precisou de transfusão? Sabe o sangue que quer? Rio Negro modificou sua vida? E vice-versa. Pegar o negro, você sabe o sangue que você utilizou? O de um branco mudou sua vida? Nós estamos vendo isso, sabe o quê? Joga por terra toda essa hipocrisia quando nós falamos o quê? Sobre a campanha de doação de órgãos. Aí bota assim: olha, doe órgãos somente de negro, ou doe órgãos somente de branco. Eu estou aqui vendo a viola em cá, que eu quero é um rim. Eu estou vendo a viola em cá, que eu quero um coração. É isso, pessoal, que a sociedade precisa buscar no princípio da educação. E levar às pessoas essa consciência e não promover essa cristalização em torno de simbologia, que por si só não vai se sustentar por muito tempo. Tem um processo. A criatura está a avançar e não a retroceder. E a família é exatamente a instituição bombardeada por toda essa diversidade. Vocês, quando ouvirem tudo isso que tem aí, lembre-se de um nome que eu vou passar aqui para vocês. Se vocês puderem, vão lá: Antônio Gramsci. Procure saber quem foi Antônio Gramsci. Foi um homem socialista italiano e que disse que para poder subverter a ordem das nações só bastava o quê? Trabalhar a concepção dos grupos. O preto, o branco não gosta do preto, o pobre, o escravo do rico. Antônio Gramsci, pronto. A turma não gosta quando se fala de Antônio Gramsci, não, porque esclarece todo esse contexto da ideologia de gênero. Está lá de Antônio Gramsci. Está lá. Que é exatamente, olha, atingir essa estrutura aqui, que é a instituição maternal. É a máter da sociedade. A sociedade se inicia aqui. E na hora que esta instituição, ela sucumbe, todos sucumbem com ela. E eles estão trabalhando exatamente para isso, para desestruturar o sentimento na criatura humana da família, não essa família patriarcal, oligarca, não. Essa família radical, não. É a família ordeira, é a família organizada, onde criaturas se respeitam. E olha, e a sociedade moderna está exatamente enfrentando essa situação deplorável. Porque está faltando a verdadeira educação no seio familiar. Quando eu vejo hoje a criancinha, porque viu ali na mídia, foi cheio de estereótipos, né? Corte de cabelo assim, não é porque o menino vai cortar, ele corta. Não é porque ele viu e gostou. E o que é isso que significa? Não, porque gostou. Gostou. Não para saber qual a razão dessa simbologia. Com que intenção o cidadão lança lá o corte de cabelo assim, o assado? Foi porque ele gostou. Minha gente, nada contra, hein? O problema é de cada um. Não tenho nada contra. Mas agora é a contaminação das tatuagens. Minha gente, a criatura humana está se tornando verdadeiros outdoor ambulantes. Mas sério, verdadeiros outdoor ambulantes. Problema de cada um. Mas aí perguntamos as consequências
daquilo. Determinadas situações onde nós precisamos, às vezes, constatar um sinal vital através da cor da pele. A gente vai procurar, não vai encontrar onde está a pele para se aquilatar. A hidratação dela, como é que está, não vai chegar porque está cheia de. As pessoas não podem para refletir. E olha, tudo isso, olha, está ocorrendo no seio familiar, pela desestruturação dos indivíduos, pela falta da promoção do ser. Mas isso nos remete ao que a doutrina espírita nos chama a atenção: o ser humano como alma imortal. O ser humano como alma imortal traz as suas deficiências de ordem moral, não porque ele seja ruim, porque ele seja maléfico, mas é pela sua natureza, a sua origem. A origem é as mãos de Deus. Deus o criou simples e ignorante, mas lhe permite, olha, a oportunidade, olha, na criação, saindo das mãos de Deus, lhe permite progredir. O espírito, ao sair das mãos de Deus, simples e ignorante, ele vai buscar a condição humana. Deus lhe dota os melhores atributos. É um verdadeiro sinal de riqueza e que nós não sabemos valorizar, só quando perdemos. Que sinal de riqueza é esse, Antônio, que Deus nos dá? Todo mundo pobre, todo mundo anarquizado. Já paramos para pensar o que significa inteligência em nossas vidas? É que nós não botamos ela para funcionar, somos preguiçosos. Já paramos para analisar o que é o livre-arbítrio de nossas vidas? A vontade? E são os atributos que Deus nos dotou, que diferencia de todos os outros seres. Ele nos dotou desses atributos para que, ó, andemos, vamos progredir, porque você faz parte da obra da criação. E olha, e como alma imortal, nós estamos progredindo através das nossas lutas e tribulações da vida corporal, essa oportunidade de existência física, que nós precisamos estar aproveitando ao máximo para as boas edificações, estamos nos comprometendo. Esse é o problema. Por que estamos nos comprometendo? Porque usando um dos atributos preciosos que é o livre-arbítrio, não paramos para coibir o discernimento de desequilíbrio. Não paramos para coibir as banalidades que nos cercam. Esse é o grande problema. E através dessas lutas e tribulações da vida corporal que se manifestam, entre o quê? Entre o bem e o mal, como processo educativo. O bem e o mal, eu não gosto muito dessa questão maniqueísta, não, pessoal, mas é necessário. Nós estamos na vida, estamos diante de maravilhas, estamos sempre no desafio, né? Da caminhada, se deparando com o bom e com o ruim, com o bem e com o mal, não é isso? Agora, por que razão o bem e o mal fazem parte de nossas vidas? Exatamente por aquilo que nós falamos aqui no início, a nossa condição de natureza espiritual, a jornada, a simplicidade, simples de experiência e ignorantes de conhecimento. Então, às vezes, palmilhamos pelo caminho das nossas ignorâncias, desenvolvendo agressões. Mas temos a oportunidade, pela inteligência, de conhecer a educação e olha, e quer fazer o caminho de volta. E edificarmos as boas obras. Aí está o grande objetivo de cada um de nós, dentro da obra da criação, a fazer parte desse mecanismo edificante que é a obra de Deus, que é o quê? O processo educativo que nós nos deparamos. O mal existe em nossas vidas
dizer assim, eu fico pasmo quando eu vejo as pessoas, sabe por que o demônio? Eu digo, coitado do pobre do Deus. Né? Tem pessoas que têm medo do demônio mais do que o respeito a Deus, sabia? Teme mais o demônio do que o respeito a Deus. E aí, essa coisa do mal é coisa de Satanás. Eu digo, quem foi que criou tudo que existe? Quem é, pessoal? Tudo que existe é criação de quem? De Deus. Então Deus criou Satanás também, não? Deus criou o mal também, né? Claro que não, pessoal. Deus não criou o mal. O mal é uma consequência do nosso estágio de consciência e de progresso realizado. Aí é que está a proporção que nós nos afastamos dos instintos e caminhamos na direção dos sentimentos, nós nos depuramos a tal ponto que o mal começa a sumir das nossas vidas. Essa é a trajetória. E o Cristo nos fala com muita propriedade, quando ele demonstrou que todas as experiências humanas, prestem bem atenção a isso, todas as experiências humanas contribuem para o processo de libertação do ser. Quem é o ser? Nós nas nossas individualidades. E essa libertação do ser é a libertação do ser, a libertação da ignorância, é a libertação do ser, é a libertação da sua ignorância que predomina nele, sendo então o mal uma conjuntura transitória, na qual somente o bem vai prevalecer. Isso é a palavra do Cristo. Isso são palavras do Cristo. Então, quando você ouvir a manifestação de que o mal, existe ali a presença de ignorância, existe ali as atitudes indignas que nós precisamos freá-las, existe ali um sentimento que não procede. Aí está a razão da presença do mal. No livro dos Espíritos, na questão 630, Kardec pergunta ao mundo espiritual exatamente isso, né? Como se pode distinguir o bem do mal? Olha o que eles responderam: o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. Pronto. O mal, tudo que lhe é contrário. Então, ideologia de gênero é o quê? É o bem ou o mal? Hein? Eu digo que é ignorância mesmo. Eu digo que é ignorância. Certo? É querer subverter a lei natural, que é uma lei biológica. Certo? Então, o que é que acontece? Quando nós temos lá as explicações do Cristo, pode lá um pouquinho, pode ler lá até o nessa questão 630, isso também me faz lembrar, sabe, que é uma passagem de Paulo. Paulo diz com muita propriedade, na sua epístola aos Coríntios, ele diz assim: fazei, pagas o mal com o bem, sempre. Aí eu parei para refletir esta posição de Paulo, né? Ali era Paulo, o apóstolo Paulo falando. E aí chego à conclusão do seguinte, pessoal: quando Paulo diz pagais o mal com o bem, sempre, sabe por quê? Porque ele experimentou isso. Quando ele vai para Damasco perseguir cristãos, todo mundo sabe, né? Na caminhada de Damasco, o Cristo lhe aparece e Saulo, ele era Saulo,
Saulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, da sua montaria, cai e pergunta: quem é vós? E o Cristo diz: eu sou o Cristo, e você tanto persegue. Imagine, o Cristo veemente. Ainda tem muita gente que fala assim: olha a caridade para com os pobres. Olha, a caridade é importante, a caridade precisa saber como ela é aplicada, para ela não virar, certo? Banalidade. Então o que acontece? Saulo se depara com aquilo, ouve, e ali ele fica cego momentaneamente. E ele é conduzido para dentro de Damasco pelos seus asseclas, né? Ele ficou cego. E abrigaram Saulo na casa de um homem chamado Simão. E lá em Damasco estava um homem que era o alvo dele, da perseguição, Ananias, o próprio Ananias. Ele ia para Damasco prender cristãos, mas principalmente Ananias. E o Cristo então aparece a Ananias e ordenou, o mestre não ordenou, mas pediu a Ananias que fosse à casa de um homem chamado Simão, e lá estava um homem chamado Saulo. Ananias, isso o Cristo apareceu a Ananias. O Cristo já vai desencarnar, são as aparições do Cristo. Né? E aí Ananias ouve: Senhor, Senhor, Saulo, perseguidor de cristãos. Aí o Cristo diz a Ananias o quê? Ide, Ananias, ali está o meu vaso precioso, que irá plantar minha cruz no meio do paganismo. Sabe qual era a cruz do paganismo? O que ele ia fazer mais tarde, levar o cristianismo para dentro de Roma. Então, Ananias sai todo tímido, coitado, mas confiante no aconselhamento de Jesus, e adentra a casa de Simão, saudando a todos, em nome do Cristo. Eu vos trago a paz do Senhor. Saulo está lá sentadinho, cego, né, momentaneamente, e ele ouve aquilo e ele aí fica já sem entender nada. E Ananias se dirige a Saulo e lhe faz a imposição das mãos. Um ato de misericórdia e de caridade para com aquele que era o seu perseguidor. E é Saulo que vai mais tarde dizer que quando Ananias fez a imposição das mãos sobre ele, foi como se duas escamas caíssem dos seus olhos, e ele volta a enxergar, e diante dele estava aquele homem que ele não conhecia, e que mais tarde ele soube que era o perseguido amparando o perseguidor. Olha só, vejam vocês, eis a razão que Saulo nos convida a fazer o bem sempre, porque ele experimentou. Aquele que ele ia fazer o mal, lhe retribuiu com o bem. E é esse bem que se prolifera, porque isso levou. Pessoal, não foi porque Jesus apareceu a Saulo e se converteu, não, pessoal. A conversão de Saulo veio pelas suas elucubrações. Na hora que ele passou a analisar exatamente como é que aquele que eu ia prender, aquele que eu ia torturar, é que veio e me socorreu. Realmente, essa doutrina desse Cristo realmente é amor. É quem vai, como apóstolo que não acompanhou Jesus, se tornar um verdadeiro apóstolo, o discípulo do amor. E quando ele se converte ao cristianismo, se torna o apóstolo Paulo, ele vai dar exemplos monumentais dentro das casas dos caminhos, das casas do caminho. A casa de Jerusalém, que diga que é fiada por Pedro, teve muito auxílio. A casa de João, em Éfeso, onde estava Maria, é ele, junto com Lucas, que adquire a narrativa de Maria sobre o Cristo, sobre o nascimento do Cristo. E ele faz isso com todo fervor,
com todo o brilhantismo, e se torna exatamente aquele vaso precioso que vai levar o cristianismo para os romanos. E aí é onde nós vamos ver como nós precisamos nos desvencilhar dessa coisa da maldade, viu, pessoal? Ó, me fez, vai ser o dobro. Para. Essa semana, tive necessidade de ir ali daquelas artérias de Salvador, né? E aí peguei o Busul, que eu gosto sempre de pegar o Busul, pegar metrô, é bom, é ótimo. É um laboratório fantástico. Nós assistimos tanta coisa, aprendemos tanta coisa. Aí, quando vinha um ônibus, né, eu me dirigi ao motorista, como eu me dirijo ao cobrador, e sempre cumprimentando. Disse, boa tarde. Ele, boa tarde. Eu disse, este ônibus passa pelo shopping Bela Vista? Graças a Deus, não. E eu digo, graças a Deus, esse próprio Deus, esse Deus nosso que nos acompanha. Um abraço. Muito obrigado. Ele não entendeu, né? Eu senti que ele se desarmou. Também. Aí eu estou aí vem um outro ônibus logo depois, aí eu vi, Shopping Bela Vista. Mas ali no Shopping Bela Vista, os ônibus, uns passam por baixo, outros sobem para do lado do shopping. Eu aí entrei, cumprimentei o motorista, aí já se perguntei ao motorista, aí ficou cobrador. Boa tarde, meu amigo. Ele, boa tarde. Eu digo, esse ônibus, ele passa lá pelo Bela Vista, ele disse, passa, senhor. Eu digo, ele passa lá em cima, ele olhou para mim, senhor, lá em cima não dá não, porque não tem guindaste para botar ele. Assim, eu aí sorridentemente para ele, né? Eu sorridentemente para ele, digo, é verdade, não tem guindaste não, mas onde eu vou saltar, vai me servir. Ele aí entendeu, né? Sorridente para ele, vai me servir. Lá em cima não, né? Porque ele está dizendo que nasce para botar sobre o teto do outro, do shopping. Então. Eu digo, então já entendi. Muito obrigado pela sua informação. Nisso está uma senhora atrás de mim. Eu aí vim e me sentei no banco. Ela veio e fez questão de sentar ao meu lado. O senhor é muito educado. Eu digo, por que, senhora? Eu assisti tudo, não sei como é que o senhor suporta a ironia dele, a falta de educação dele, a estupidez dele. Eu digo, não, senhor. É que ele. Mentira, nada. Ele já deve ter recebido hoje uma pancada e está querendo distribuir em alguém. Eu digo, o problema dele ficou com ele. Aí ela disse, não, mas o senhor é muito educado. Eu digo, não, senhora, é exercício. E aí aproveitei e disse assim, a senhora, se deparar com isso, não se desgaste. Dê risada. Ore a Deus, peça a Deus misericórdia por eles. Então, é o que nós estamos aí. É a jornada nossa no dia a dia. A cada instante chega um fato novo e nós precisamos ter um equilíbrio para poder discernir. Olha a questão do discernimento, a pobreza de discernimento que nós falamos aqui há pouco instante, que nos leva à banalidade. Precisamos estar vigilantes por nós mesmos. E essa questão do bem e do mal, ela é uma circunstância do nosso estado de espírito e emoção. Acabou. Na hora que tivermos a determinação de promovermos sempre o bem, a humanidade não assistirá o aspecto deplorável da guerra, da fome, da miséria e do desencontro. E aí, olha, é nesse exato momento, com esse sentimento, conhecendo quem é a criatura humana, o ser imortal que somos, olha, que a associação da educação com o Evangelho vai permitir algo primoroso na vida das pessoas, porque promove o encontro dessa criatura com o Cristo. Que encontro é esse? Os seus ensinos morais e amores. Põe em prática
Os ensinos do Cristo que não tem nada de absurdo, quando ele diz, fazei ao homem o que gostaria que o homem vos fizesse. Isso é difícil. Isso cabe em todos os setores da existência física, em casa, no trabalho, na escola, na via pública. Então, nós precisamos ter esse encontro constante com Cristo. Não é essa coisa de religiosidade, não. Não é essa coisa de carolice, não. É coisa de promoção do ser, de desenvolvimento, de amplitude, de sentimento, de alargamento de consciência. E esta associação da educação com o Evangelho, com esse encontro, promove exatamente isso: o desenvolvimento dos valores na alma. Quando nós vamos saber, aí dentro desses valores, garanti-los para que ele não se torne banalizado, como nós estamos assistindo a banalização deles. Quando nós estamos vendo, mata por amor, matou por amor. Que amor infame é este? Amor é isso, amor é aquilo. Amor é o que o Cristo nos ensinou. É fácil quando o Cristo diz, amai o vosso inimigo? Como é que eu amo meu inimigo, pessoal? É desafio? Não. É exercício, sabe de quê? De ser leal, de ser bom, de ser honesto, de ser sincero, de ser digno. Isso é amor. Isso é amor. Porque como é que eu digo? Eu amo a minha esposa e não tenho respeito para com ela. Não sou digno para com ela. Não sou leal para com ela. Não sou próprio para com ela. Aí eu pergunto, isso cabe para os meus entes? Cabe. Isso cabe para os meus adversários? Também. Não é amor, não? E como é? E ó, essa associação é o despertar da consciência pela prática das virtudes. Nós caminhamos entre o bem e o mal, entre os vícios e as virtudes. O que são virtudes? Todo mundo pensa que virtudes é algo inacessível? Não é não. Não é não. Virtudes é toda a atividade desenvolvida com dignidade, respeito e altruísmo. Isso é virtude. A virtude de ser, de servir, a virtude de respeitar a dor do meu semelhante. Eu digo que é virtude porque passa a ser um dever. Aquilo que nós falamos antes no início. Todo mundo só reivindica direitos. E os nossos deveres? Nós vamos ver que tudo isso nos leva a um serviço transformador do campo íntimo. É a promoção do ser verdadeiro. Se eu consigo manter esse patamar de equilíbrio dentro da prática das consequências moralizadoras que o Cristo nos apresenta, eu vou estar sempre um serviço transformador íntimo. Olha, no ambiente do bem-estar e levando o bem-estar para onde eu chego. Isso que é importante e se torna a verdadeira iluminação interior de cada um. É a verdadeira promoção da criatura humana. E para que nós possamos encerrar, olha, a promoção do ser, prestem bem atenção a isso, pessoal, se caracteriza pelo progresso realizado através da educação sobre a luz do Evangelho, nos assegurando, olha, que prática da lei de justiça, amor e caridade. Está aí ao alcance de todos. Ok, pessoal? Alguma dúvida, pessoal? Querem colocar alguma coisa? Eu estou ao inteiro dispor. Eu preciso aprender também. Hein? Façamos as nossas reflexões. Coloquem alguma coisa. É sempre bem-vinda. Doutrina espírita não é somente, ó, lá não, lá, é lá e cá. Doutrina espírita é permissão. É eu me permitir. É eu aprender. Eu todo dia agradeço a Deus
por aprender. Por aprender. Por aprender e poder servir. Todo dia. Por aprender e poder servir. Porque eu estou sempre no aprendizado constante. Alguém quer colocar alguma coisa? Eu tenho algumas colocações a fazer. Pronto. Não? É? Então, a respeito do espaço, e também aí eu já vi o bom história pode ficar violado, então a disciplina fica pronto, tá bom, então tá certo. De tempo, mas depois eu estou aqui à sua disposição. Tá bom? Beleza. Pode me questionar. Será um prazer. Não tem problema nenhum. Tá bom, Zé? Pessoal, que as bênçãos de Deus e que o amor do Cristo, juntamente com o de nossa Mãe Maria Santíssima, a assistência dos bons santos Espíritos, a proteção dos anjos guardiães e dos santos arcanjos, estejam a nos envolver, fortalecendo-nos na determinação de servirmos sempre ao bem, através das virtudes do amor, da paz e da fraternidade. E assim façamos com muita fé, esperança e caridade. E sejamos renovados nas energias benfazejas da saúde e da prosperidade, nos tornando assim candeias vivas a conduzir as luzes das virtudes evangélicas ensinadas por Jesus, que irão iluminar as nossas consciências e nossas almas, espargindo assim a luminosidade para pavimentar a estrada da vida, onde estamos a desenvolver a nossa magnífica, nobre e importante tarefa da existência física para servirmos a Deus. Que assim seja, meu Deus, e assim será. Que assim seja, meu Senhor Jesus, e assim será. Que assim seja, minha Senhora Mãe Santíssima, e assim será. Que assim seja, meus bons santos Espíritos, anjos guardiães e santos arcanjos, que assim será. Muito obrigado, meu Deus. Muita paz. Eu quero pedir desculpas porque eu não franqueei, não deixei a palavra ser franqueada pelo seguinte, porque a noite ainda é longa. Agora chegou a hora do aniversário da nossa querida Cristina. Então, nosso querido irmão do Carlos, isso aqui é a lembrança da nossa 18ª semana espiritual. Agora, a turma do Ed e de Cristina, por favor, o palco, cadê? Tome sua água, A turma de Cristina, cadê? Parece que a página do Programa Magalhães deixou todo. Deixou todo mundo tonto.